Oremos. Querido bondoso Deus, neste momento nós estamos reunidos em pensamentos ligados, Senhor, ao seu trono de graça. E queremos, Senhor, lhe pedir a tua presença, a presença do teu Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração. Por favor, Pai, que neste momento em que nós iremos estudar um pouco da tua palavra, nós queremos lhe pedir que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, para compreendermos que nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nesse mês de fevereiro, Pai, todos os domingos nós teremos um encontro aqui, relembrando o que o Senhor tem feito por cada um de nós. E nesta noite, mais uma vez se manifeste, Pai, e fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que Deus tem feito por mim? Eu acredito que aquilo que Deus tem feito por mim é trazer conhecimento, trazer consciência dos momentos em que eu estou passando, daquilo que está me afetando, e para que nós possamos enfrentar tudo aquilo que nós estamos passando, principalmente nessa época agora de pandemia, não é? Nós precisamos ter maturidade. E maturidade também espiritual. Portanto, eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: como saber se você é maduro? Será que você é uma pessoa madura? Será que você se entende como uma pessoa madura? Afinal de contas, o que leva você a ser uma pessoa madura? Talvez você passe a compreender que a maturidade em si não tem a ver com a quantidade de anos que você tem, mas sim com a sua experiência de vida. A experiência de vida, então, denota se você é maduro ou não. Mas também tem a ver com áreas da vida. Tem pessoas que são mais maduras em certas áreas do que outras, porque a experiência de vida dela exigiu isso e ela então amadureceu nisso. Mas então vem a segunda pergunta: como saber se você é maduro espiritualmente? Como então nós podemos compreender se realmente estamos nos tornando maduros e maduros espiritualmente? Sabe, foi feita uma pesquisa entre os ingleses. E olha só que interessante, essa pesquisa saiu na revista Exame de 2013. E eu quero apresentar para você. E foi feita a pergunta, né? Com quantos anos a mulher e o homem se tornam maduros? E eu quero perguntar para você nesse exato momento. Você que está nos acompanhando via Facebook, você que está nos acompanhando via YouTube, eu quero perguntar para você, mulheres. Primeiro vamos começar com você, mulher. Na sua opinião, com quantos anos, então, mais ou menos, uma mulher se torna madura? Eu quero que você coloque aí, nos comentários, com quantos anos a mulher, então, no seu ponto de vista, na sua opinião, a mulher se torna uma mulher madura. Talvez com 20 anos, talvez com 30, talvez com 40 anos. E certa vez eu fiz essa pergunta numa outra igreja, e daí teve um certo varão galileu que virou e falou assim: olha, a mulher se torna madura depois dos 50 anos de idade. E aí, você concorda? Coloque aí no nosso comentário, com quantos anos a mulher se torna madura? Mas, segundo essa pesquisa que foi feita entre os ingleses, a mulher se torna madura por volta dos seus 32 anos. Por volta dos seus 32 anos, a mulher inglesa, então, se torna madura. Aí ela se torna pronta para os desafios que o mundo enfrenta. Mas agora eu quero perguntar, então, para os varões. Varões, não me decepcionem, por favor. Estejam comigo. Estão comigo?
Ok. Então, com quantos anos os homens se tornam maduros? E olha, nessa mesma ocasião onde o irmão falou que a mulher se torna madura depois dos seus 50 anos, teve uma outra irmã que levantou e falou assim: homem maduro? Tá difícil de encontrar, viu? Qual que é a sua opinião? Coloque aqui no nosso comentário. Com quantos anos o homem pode se tornar, então, maduro? Será com 20 anos? Será com seus 30 anos? Com seus 40 anos? Afinal de contas, com quantos? Segundo a pesquisa, foi colocado que o homem se torna maduro depois dos seus 43 anos de idade. E aí, você acertou? Será que você acertou que o homem se torna maduro assim? Opa, vamos ajudar a categoria, né? Melhor, né? Melhorou, né? Melhorou, né? Muito bem. Com seus 43 anos de idade, então, o homem se torna maduro, segundo essa pesquisa que foi feita justamente entre os ingleses. Mas eu tenho uma outra pergunta para você. A outra pergunta é: e na nossa vida espiritual? Quando realmente seremos ou estaremos maduros? Será que tem a ver com o tempo de jornada cristã? Há quanto tempo eu estou batizado na igreja? Há quanto tempo eu tenho buscado a Deus? Há quanto tempo eu decidi servir e seguir a Jesus? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Talvez você possa concordar comigo que Jó foi um exemplo de homem maduro, de ser humano maduro. E no capítulo 1 de Jó, versículo 1 também, nós vamos encontrar 4 características da vida de Jó. Vamos ler? Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então nós vemos aí as 4 características da vida de Jó. As 4 características: ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Mas afinal de contas, o que é uma pessoa íntegra? Talvez você conheça o pão integral. Conhece? Segundo os nutricionistas, o pão integral é o pão que é mais completo por nutrientes. Então, é o mais próximo, o mais cheio de nutrientes. Uma pessoa íntegra é uma pessoa integral, é aquele que está mais cheio de qualidades, de virtudes. Segunda característica da vida de Jó é que Jó, ele era reto. Ele fazia o certo e apenas o certo. A terceira, melhor dizendo, é que ele era temente a Deus. Temente a Deus é ter medo de Deus? Não. Temente a Deus é respeitar a Deus, é reconhecer que Deus é Deus. Que Deus é Deus na sua vida, que Deus é Deus na sua família, que Deus é Deus também na sua igreja, na sua vida financeira, na sua vida profissional e estudantil. Temer a Deus é dar a Deus o devido respeito. E então, a 4ª característica é que ele se desviava do mal. Se desviar do mal não é simplesmente só fazer aquilo que é reto, mas é sempre quando alguém ou algo, ou vem à sua mente, algo que possa proporcionar um bem ou algo melhor, mas que vai denegrir outra pessoa, ele não faz isso. Ele se desvia do mal. Para isso, eu tenho uma outra coisa para lhe falar, para uma forma de exemplificar isso. Talvez você conheça, como eu,
a história do jovem em cima do muro. Você já ouviu falar sobre isso? A história de um jovem em cima do muro. Tinha um jovem em cima do muro. E em cima deste muro, ele estava de um lado Satanás com os seus anjos, e do outro lado estava Jesus com os seus anjos. Aí então, ele olhou para o lado que estava Satanás com os seus aliados, e então ele percebeu que Satanás estava apenas de braço cruzado, olhando para ele, simplesmente isso. Enquanto ele olhou para o outro lado e viu que do outro lado estava Jesus e os anjos. E eles estavam falando: meu filho, vem para cá, venha para cá. E aquele jovem ficou um pouco encucado, que ele ficou assim: nossa, Jesus me quer, mas eu olho para o outro lado, Satanás não está nem aí para mim. Será que eu não estou valendo nada? Como é isso? Aí então, o que ele fez? Ele olhou para o outro lado. E quando ele olhou para o outro lado e falou com Satanás: escuta, você não me quer? Aí Satanás simplesmente olhou para ele, apontou para ele e apontou para o pé dele. E daí ele olhou para o pé dele e Satanás falou assim: o muro aonde você está me pertence. Ou seja, quando nós tomamos a decisão, pensamos que não queremos tomar a decisão, nós já estamos tomando uma decisão. A maturidade espiritual não é simplesmente algo onde nós não tomamos a decisão. Maturidade espiritual é quando nós tomamos a decisão e descemos do muro em direção a Deus. Olha só essa ilustração. Você pode olhar para essa imagem e pode me responder, talvez nos comentários aí, quem está mais perto da linha vermelha? Ou da linha laranja, vai depender do seu olhar aí, se você é daltônico ou não, mas para mim é vermelha. Quem está mais perto? Satanás está mais perto da linha ou Deus está mais perto da linha? Coloca aí nos comentários. Deus ou Satanás? Como você pode ter notado, Satanás está mais perto da linha. Mas o que você quer dizer com isso, Orion? Eu quero dizer com isso uma coisa. Às vezes, quando nós tomamos a decisão da nossa vida de servir a Deus, de escolher Deus como o Senhor da nossa vida, de ser batizado, é como se nós estivéssemos nesse muro em que eu acabei de falar e tomamos a decisão apenas de descer do muro, mas nós estamos ainda colados no muro. Ainda estamos colados no muro. Enquanto estamos colados ao muro, estamos mais perto de quem? Mas ainda não entendi. Então eu quero que você leia comigo esta frase. Maturidade espiritual não é deixar de fazer o quê? O errado. Mas sim buscar fazer o mais certo possível. Você consegue entender isso? Maturidade espiritual não é só você deixar de fazer aquilo que é errado, mas você buscar fazer o mais correto possível. Isso é maturidade espiritual. Ou seja, quanto mais você se distancia do muro, quanto mais você se distancia de Satanás, indo em direção a Deus, então você está buscando essa maturidade espiritual. Então, nesta noite, nós vamos conversar um pouco sobre como que nós podemos alcançar essa maturidade espiritual. Pois existem muitas pessoas hoje que talvez estão na sua casa, estão nos acompanhando, ou talvez esteja apenas escutando, talvez dentro do carro, não sei aonde você está nesse momento, mas ou posterior a esse momento. Mas você está nos escutando. E você tenha tomado a decisão de servir a Jesus. Você tem tomado a decisão do quê? De ser mais semelhante a Jesus. Mas ainda você não tomou a decisão de se distanciar da linha, do muro. Então eu convido você a juntos buscarmos essa maturidade espiritual. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia
no livro de São João, capítulo 5, versículo 39. É um verso muito conhecido por nós. São João, capítulo 5, versículo 39. Hoje nós iremos falar sobre 3 etapas para que alcancemos essa maturidade espiritual. E a primeira etapa está aqui em São João, capítulo 5, versículo 39, que é o fato de você olhar. De você olhar. São João, capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está aqui falando que nós precisamos fazer o quê? Examinar as Escrituras. Como que é examinar as Escrituras? É simplesmente pegar a Bíblia e folhear, escolher um texto, talvez colocar um dedo em cima, e então, se você vai levar esse texto para o resto do dia, ou talvez da semana, ou talvez do mês. Examinar as Escrituras é você ir a fundo, palavra por palavra, significado por significado. Eu não sei se você nasceu na cidade, não sei se você passou um tempo no campo, mas eu já fiz isso, de colher feijão. Sabe a vagem ou bagem? Quando você colhe, você deixa secar primeiro. Depois que você secou, aí se você tem em grande quantidade, você pega uma vara e bate sobre as vagens, e daí então solta ali o feijão. Depois você recolhe, tira as bagens e fica só o feijão. Ou seja, você tem que pegar feijão por feijão. Examinar as Escrituras é você ir feijão por feijão, palavra por palavra. É o fato de você buscar as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, aquele feijão, aquela verdade, vai mostrar quem você está precisando, na verdade. De quem você está precisando. É o fato de você buscar na palavra de Deus a verdade para a sua vida. E eu vou falar uma coisa para você. A minha verdade não é a sua verdade. Nossa, olha, cuidado com essa frase aí. Pode ser um problema. Realmente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você busca a Deus na sua palavra, a verdade de Deus para a sua vida, o Espírito Santo vai mostrar. Por isso eu falo para você que aquilo que Deus me mostra na palavra, Ele mostra para mim. É referente à minha vida. E aquele momento em que você busca a Deus na palavra dEle, Deus vai mostrar a verdade para a sua vida. E aquilo é para você. Entenda que quando nós buscamos a verdade, que é Cristo Jesus, a primeira coisa que acontece é mostrar quem realmente nós somos. Então você passa a ver, a olhar quem é você verdadeiramente. Mas nós precisamos buscar a Deus. Talvez você busque a Deus apenas no programa Start, todo domingo, aqui no nosso Facebook e aqui no YouTube. Talvez você, com essa pandemia, esteja só buscando mais uma transmissão. Talvez você está vivendo de transmissão e não tem buscado a palavra. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33, eu não ia ler esse verso, mas é um verso muito conhecido, e diz assim, capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o que mesmo?
Deus. Você precisa ter um momento, um horário, para que você possa buscar a Deus em sua palavra. Você precisa ter, sabe quando você marca uma consulta no médico? Você marca naquele horário. Quando você busca a Deus, que é o médico dos médicos, você também tem que ter um horário, só que diário na sua vida. Busque a Deus na primeira hora do seu dia. Faça isso. E a segunda parte, a segunda etapa, é o falar. Nós vimos que a primeira é o olhar, agora na segunda é o falar. Quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 17. São dois versos que são muito grandes. Achou aí já? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 17. Diz assim: regozijai-vos, o quê? Sempre. Ou seja, a primeira coisa que está falando aqui é para nós o quê? Regozijar-vos. É nós ficarmos, o que é regozijar? É nós ficarmos o quê? Alegres. Sabe? Cristão carrancudo é uma coisa muito chata, em todos os lugares. A pergunta para você é: você é um cristão carrancudo? Ou você é um cristão alegre? Verso agora 17, diz assim: orai sem cessar. Ou seja, precisamos ter uma vida de oração. E uma vida de oração é uma vida também alegre. É uma vida feliz. É uma vida onde nós podemos compartilhar as alegrias que nós aprendemos todos os dias com Jesus. Ou você é daquele que gosta apenas de falar desgraça. Ou você é aquele que gosta apenas de falar tudo de ruim que está acontecendo. O que é que você tem falado? A sua vida tem sido uma vida de constante oração? Tem sido uma vida onde você passa tempo com Deus e tempo de qualidade com Deus também? Tanto na leitura da palavra dele, quanto também momentos de oração. Quando você tem a Jesus em seu coração, a coisa mais maravilhosa que tem é você compartilhar aquilo que Deus tem feito por você. E daqui a pouco eu vou falar para você aquilo que Deus tem feito por mim. A maneira como Deus tem agido na minha vida, na vida de minha família, na vida da minha igreja. Eu quero convidar você, neste momento, a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6. Também é um verso muito conhecido. Aliás, todos os versos que nós iremos utilizar aqui são versos muito conhecidos por nós. Você que está nos acompanhando, você pode abrir aí a sua Bíblia física ou talvez no seu aplicativo, no celular, no iPad, enfim, fique à vontade. Mas Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim, sobre como posso orar sem cessar, como quer viver, como quer ter uma vida de oração sem cessar. Diz assim: tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha o quê? A porta, orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vê em secreto o quê? Te recompensará. Olha só que coisa mais maravilhosa. Tem gente que pensa que você ter uma vida de oração é você pegar a Bíblia, colocar a Bíblia debaixo do braço e ir em direção a uma praça e começar a orar e faz todo aquele barulho de oração. Ou talvez você pense, ou algumas pessoas pensem, que orar é quando você vem à igreja e daí você faz aquele barulho de oração. A sua vida de oração, vou falar aqui para você mais perto de você. Não sou Luiz Gonçalves, mas mais perto de você.
A sua vida de oração é única. É só você e Deus. Esse verso está falando para que você possa entrar no seu quarto, fechar a porta e você vai falar a Deus. Você e Deus. É só você e Deus. Não é você querer mostrar para as outras pessoas que você tem uma vida de oração. A vida de oração é só você e Deus. Tem gente que pensa o seguinte, que quando você vai orar, você precisa ter muitas pessoas ao seu redor. Não, você precisa ter somente Deus com você. Um grande exemplo, o pai de família vai ter o culto familiar, então ele reúne a sua família e ele ora com a família, não é? Sim ou não? Sim, com certeza, com certeza. Mas antes de nós termos ali a reunião familiar, o culto familiar, você, pai, precisa ter o seu momento a sós com Deus. Você, mãe, antes do culto familiar, você precisa ter o seu momento com Deus. E as crianças? Você deve ensinar as crianças a ter o momento a sós delas com Deus. Você precisa fazer isso. Você precisa ter esse exemplo para eles. Nós precisamos ter isso. Esses momentos a sós com Deus. Mas e o verso 7? Mateus capítulo 6, verso 7. Olha só o que diz em Mateus capítulo 6, verso 7. Diz assim, a palavra de Deus sobre a questão de você continuar tendo uma vida de oração. E orando, não useis do quê? De vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão o quê? Ouvidos. Deixa eu falar uma coisa para você, que às vezes nós, crentes, protestantes, acusamos outras pessoas que eles apenas rezam. E daí eu pergunto para você, será que você e eu, às vezes, não rezamos? Será que você e eu, às vezes, não rezamos? Será? Como assim, Ório? Como assim? Imagine, eu não, imagine, para com isso. Não. Eu? Não. Olha, acompanha comigo. Às vezes, quando nós fechamos nossos olhos, erguemos os nossos pensamentos, o nosso pensamento até o trono da graça, e a gente começa a falar assim, ó Deus, como Tu és maravilhoso, como Tu és onipresente, onisciente, o Senhor sabe todas as coisas, Deus, o Senhor é criador de todas as coisas, o Senhor é mantenedor de todas as... Não é uma oração bonita isso? Sim ou não? É uma oração bonita ou não é uma oração bonita? É uma oração verdadeira ou não é uma oração verdadeira? Todas as palavras que você está falando nisso, que eu mencionei aqui, inclusive, são palavras verdadeiras. Agora você consegue viajar comigo em Jesus do seu lado, ouvindo esta oração? Então você está orando. Do seu lado está Jesus, certo? Do seu lado está Jesus. E você começa... Ó Deus, como Tu és poderoso, como Tu és longânimo, como Tu és mantenedor de todas as coisas, Criador. E Jesus do seu lado. Sim, filho, é verdade. Eu sou todas essas coisas mesmo. Sim, eu sou. Aí você que está orando ali fala em nome de Jesus. Amém. E Jesus do seu lado fica. Sim, eu sou todas essas coisas, mas quando que você vai falar comigo? Quando que você vai abrir o seu coração para mim? Entende como às vezes nós rezamos? Usamos de vãs repetições? Nós temos a nossa vida, uma vida de oração, é quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e conversamos com Deus a sós. E neste momento a sós nós abrimos a Deus o nosso coração, aquilo que nos aflige, aquilo que está nos tirando o sono,
as nossas dificuldades de compreensão da tua palavra, as dificuldades de compreensão das atitudes de outras pessoas, a falta de compreensão até mesmo de si mesmo, do porquê que você está nesse estado, nesse momento da sua vida, e que talvez você não esteja vendo aquilo que Deus está fazendo por você neste momento. Mas é a sós com Deus que Ele fala com você. É a sós com Deus que você fala com Ele também. Nós precisamos ter esse momento de abrir a Deus o nosso coração como a um amigo. E é gostoso quando nós falamos com um amigo. É gostoso quando nós temos algo para contar para o amigo. É gostoso quando algo acontece e a gente pega o celular e manda uma mensagem e fala: amigo do céu, você não sabe o que aconteceu. Ou você faz uma ligação e fala: cara, preciso falar com você ainda hoje. São coisas que somente um amigo consegue entender. E Deus é seu amigo. E Deus quer ser o seu amigo, para que você possa abrir o seu coração para Ele. Você pode confiar nele, porque Ele nunca vai te trair. Nunca. Ele sempre vai te compreender. Nós precisamos falar. A primeira parte, então, foi o fato de você olhar e buscar na palavra de Deus a verdade para esse tempo, a verdade para a sua vida. A segunda etapa do amadurecimento espiritual é o você falar, abrir a Deus o seu coração. E a terceira qual é? A terceira é o agir. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Talvez você já conheça, talvez até decore este verso de Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Vou dar esse tempinho para que você possa abrir aí a sua palavra, abrir aí a Bíblia. E daí então Deus vai falar com você também através desses versos. Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Queridos, aqui é algo para nós fazermos, é uma comissão. Deus está nos enviando, ou seja, nós devemos agir. Nós já passamos pela parte em que nós precisamos olhar. Isso passa a compreensão. Você tomou consciência daquilo. Agora você passou pela parte do falar. E então agora você vai agir, partir para a ação. Ide por todo o mundo. E fazer o quê? Adventistas do sétimo dia. É isso que fala aí? Não. Aí fala que é para nós fazermos o quê? Discípulos. Deixa eu falar uma coisa para você. Discípulo faz outro discípulo. Mas não é mestre, Orion? Não. É discípulo que faz outro discípulo. É ovelha que gera ovelha, não é pastor que gera ovelha. É ovelha que gera ovelha. Discípulo gera discípulo. O mestre é o mesmo. O mestre é Jesus. Mas é a minha vida, o meu discipulado, que deve agir na vida de outras pessoas, incentivando, motivando e engajando outras pessoas para seguirem o Mestre Jesus também. Isto é fazer discípulos. Isso é agir. É você contar aquilo que Deus está fazendo por você. E a pergunta é:
o que Deus está fazendo por você? O que Deus tem feito na sua vida? Você sabe? Você poderia contar o que Deus tem feito por você? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 45. Esse verso é utilizado às vezes por algumas pessoas para poder bater nas outras pessoas. Mas eu não vou fazer isso. Eu quero que esse verso fale ao seu coração, fale à sua mente. Lucas capítulo 6, verso 45, diz assim a palavra do Senhor: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o quê? O bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Querido, você já recebeu um presente? Você gosta de receber presente? Coloque aí nos comentários. Sim, eu gosto. Eu gosto. Por falar em presentes, nesse mês agora de fevereiro, eu vou fazer aniversário. Então, se quiser, um bom presente é mandar para mim lá nas redes sociais. Parabéns, Orion! E eu vou curtir, tá bom? E eu vou agradecer também. Mas eu gosto de receber presente. E quando nós recebemos presentes, nós gostamos de contar para quem? Para os nossos melhores amigos, para os nossos familiares. Há alguns anos atrás, eu comprei para minha filha uma boneca. E eu fui na loja e comprei uma boneca grande, uma caixa grande. E daí eu falei, nossa, ela vai adorar. E eu pensei, eu vou ser o melhor pai do mundo. Aí então eu comprei aquela boneca e entreguei para ela no Natal. E quando eu entreguei para ela aquela boneca, ela pegou, amou, rasgou primeiro toda o papel de presente ali e tal, e viu a boneca, amou, foi uma... E eu fiquei assim, nossa, eu sou o melhor pai mesmo. Olha só o tamanho do presente que eu entreguei. Eu ajudei ela a tirar a boneca, que fica aqueles arames na parte de trás, né? E daí então ela pegou a boneca, abraçou a boneca e falou, obrigado, pai, e colocou a boneca em cima do sofá. Pegou então a caixa e brincou com a caixa o resto da festa. Você consegue imaginar isso? Eu falei, se eu soubesse disso, eu tinha comprado só a caixa. Só a caixa já era suficiente. Mas ela pegou aquela caixa, levou para o quarto dela e começou a colocar as bonecas pequenas dela. E ela deixou tudo prontinho, tudo organizado. E ela foi um por um, foi na mãe e falou, mãe, vem ver. E pegou na mão da mãe e levou no quarto. E mostrou para a mãe, depois veio, me pegou e me levou no quarto e mostrou, depois foram os avós, porque ela queria mostrar o presente dela. A boneca estava no sofá, mas a caixa estava impecável com todos os restantes dos outros brinquedinhos dela. Eu queria, em 1900, quando eu tinha por volta dos meus 8 anos de idade, há alguns aninhos atrás, eu queria uma bicicleta. E passava um comercial na televisão de uma marca de bicicleta que era a Caloi. E falava para que a gente tivesse a nossa Caloi. E eu ficava encantado. E o que foi que eu fiz? Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu quero uma Caloi. Aí meu pai chegou e falou assim, tá bom, filho, passa de ano. Você pai, você mãe, talvez já tenha feito isso. E naquele ano eu estudei muito mesmo, muito mesmo. Quando foi, logo no começo de dezembro daquele ano, eu entreguei para o meu pai o boletim tudo azul. Azul da cor do céu.
que maravilha. E criança é assim, quando você desafia ele cumpre, e depois que ele cumpre, ele quer o quê? Está aqui o boletim, dá aqui a minha calói. E daí então, não foi bem isso que aconteceu. Meu pai olhou e falou assim, parabéns, filho, parabéns mesmo. Até nós oramos, ele agradeceu a Deus por ter me dado um ano bom e tal, mas na minha mente de criança Deus, manda minha calói, Deus, manda minha calói, Deus, manda minha calói. Aí então, chegou no Natal, porque eu pensei que ia ser no Natal não ganhei um caminhão, meu pai era caminhoneiro. Aí então, no começo de janeiro, meu pai chegou com o caminhão dele e falou, filho, tira lá da carga algumas frutas que eu trouxe do Ceasa de São Paulo. E eu estava subindo, e quando eu estava subindo, só vi o guidãozinho, uma parte do guidão. E eu falei, é minha calói. E quando então eu desci, pulando de alegria, pulando ali de satisfação, e querendo ver, e querendo andar com a minha calói, aquela coisa toda, meu pai tira a bicicleta e coloca bem na minha frente. E sabe qual era a bicicleta? Era uma barra forte. Pois é, uma barra forte. E no banco tinha até aquelas franjinhas assim, ó, que fazia frufru. No guidão tinha aquele negócio que ficava balançando com o vento. Queridos, uma original barra forte. No primeiro momento eu fiquei um pouco decepcionado. Mas quando eu parei para pensar e falei, peraí, essa é a maior bicicleta do grupo. Eu vou ter a maior bicicleta do grupo. Mas era numa sexta-feira. E eu falei, eu vou andar agora, pai. E meu pai falou, não, você vai guardar a bicicleta, porque nós vamos fazer o pôr do sol. É sexta-feira, daqui a pouco começa o sábado. E qual foi o tema do momento da gratidão do pôr do sol? Eu ganhei uma bicicleta. Eu ganhei uma barra forte. Não foi uma calói, mas foi uma barra forte. E eu agradeci. E na classinha do sábado de manhã, estava eu na classinha do juvenis. E quando eu estava lá na classinha do juvenis, eu agradeci e falei para todo mundo, olha, eu ganhei uma bicicleta. Na verdade, eu não falei que era uma barra forte, mas eu falei que tinha ganhado uma bicicleta. E daí então, nós fomos para casa, almoçamos, e depois voltamos para o trabalho missionário, e depois logo teve o culto jovem, e naquele sábado não acabava nunca, até que chegou o pôr do sol. E eu falei, eu vou andar de bicicleta. E quando então nós chegamos em casa depois do pôr do sol, e eu falei, eu vou pegar a bicicleta. Aí então, sabe o que aconteceu? Meu pai falou assim, não, você vai guardar a bicicleta, porque o único poste de luz que tinha era na frente de casa. Ele falou, você não vai andar no escuro com a bicicleta. E se você cai? E na frente da minha casa não era asfalto, era pedregulho. Aí eu tinha que esperar até o domingo de manhã, para que então eu pudesse andar de bicicleta. E quem disse que aquele sol aparecia? Dava meia-noite do outro dia, mas não dava 6 da manhã. Aí então o sol apareceu, graças a Deus. Aí quando eu estava saindo de casa, minha mãe falou, ei, menino, volte aqui. Você estudou a sua lição na escola sabatina hoje? Deu, não, volte e estude a lição. E eu estudei, eu li na verdade, não estudei, eu li a lição. Zup. E falei, terminei, mãe. Daí ela falou, você já orou? Eu falei, não. Orei. Porque o meu desejo era pegar a minha bicicleta barra forte e sair mostrando para os meus amigos e primos, que moravam também ali no bairro, na vila, para que então todos pudessem ver. E foi isso que eu fiz. E chamei todo mundo. E falei, olha só a minha bicicleta. E a minha era a maior de todas. E daí nós decidimos então descer uma ribanceira. Naquele tempo no bairro não tinha asfalto. Era tudo pedregulho. E a gente começou a descer. E moleque, quando começa a andar de bicicleta, gosta de ouvir o barulho da corrente. Quando você faz assim, ó, com o pé para trás,
no pedal. Só que na Barra Forte, o freio era na onde? Não era no guidão, era no pedal. E eu, então, fui para trás, assim, ó, e derrapei, dei aquela derrapada, assim, tchá! E me ralei do calcanhar até o ombro. Quando eu levantei, a minha primeira preocupação qual era? Era que eu tinha ralado? Não. Era para ver como estava a minha bicicleta. Deixa eu falar uma coisa para você. Na nossa jornada espiritual, Deus nos dá vários presentes. Deus faz muita coisa por você. Às vezes nós não notamos. Mas Deus está cuidando de você. Momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo. Deus está cuidando de você. Às vezes Deus utiliza de um ralado do calcanhar até o ombro, mas porque você passou um momento de leitura da palavra dele, de compreensão, de consciência, mas porque você passou um momento de oração onde você abriu a Deus o seu coração como a um amigo, mesmo com o ralado do calcanhar até o ombro, você ainda está com um sorriso no rosto, porque Deus está te presenteando a vida e a oportunidade de continuar, de não parar. Deus está dando para você um start a cada momento de sua vida. Não perca este momento. Todos os momentos que você passa na sua vida, seja no olhar, buscando a Deus na sua palavra, buscando a Deus nos relatos bíblicos e aplicando para a sua vida e para a minha vida, assim como tem feito, assim como Deus tem agido na minha vida. Eu desafio você a abrir a palavra dele e falar: Senhor, fala comigo nesta noite, fala comigo, Senhor, nesta manhã, fala comigo, Senhor, neste exato momento, através da sua palavra. E você vai perceber que Deus vai agir aqui, ó. E você vai escutar aqui, ó, a voz de Deus. Você vai abrir a Deus o seu coração. Fala: Senhor, não estou gostando disso. Senhor, eu não gostei disso. O que é que está acontecendo? Senhor, eu preciso de um start novo na minha vida. E Deus vai agir, porque Ele já está agindo na sua vida, ó, há tempo, querido. Abra os seus olhos, abra a sua mente para a compreensão de quem Deus é, para que você possa crescer, amadurecer espiritualmente e passar a tomar as decisões na sua vida o mais correto possível. Não apenas aquilo que é certo, mas aquilo que é o certo e mais correto ainda. Eu sei que é redundância isso, mas isso é uma vida de busca de santidade. E buscar a Deus em santidade é quando você coloca Deus no trono do seu coração. E as decisões que você vai tomando são as decisões que Deus tomaria na sua vida, porque é Ele quem faz uma nova vida, um novo viver. É Ele quem vai dar para você um novo start, um novo começo, uma nova semana. É isso que Deus está fazendo por você. Quando você tem um encontro diário com Deus, tudo começa bem. Pode não terminar tão bem ainda, mas você tem a certeza, ou melhor dizendo, a plena certeza de que Ele está com você. Nesse exato momento eu quero dizer para você que eu busco a Deus todos os dias na palavra. Tem sido fácil? Não, porque eu luto contra a minha própria natureza.
todos os dias eu dobro os meus joelhos e começo a conversar com Deus. Deixo Deus falar comigo, assim como eu falo com Deus. Queridos, não tem coisa mais maravilhosa de você levantar daquele momento. E quando eu falo momento, não é 1 minuto ou 2 minutos. E não estou me referindo a tempo. Estou me referindo à qualidade de encontro com Deus. E você levanta pronto para enfrentar aquilo que você não sabe que vai acontecer. Mas uma coisa você sabe: Deus está com você. E o dia vai passando, e quando de repente você percebe, você se depara com outras pessoas que estão tendo também as dificuldades, mas dos seus lábios, porque do seu coração e da sua mente está cheio da palavra de Deus, começa a sair agora bênção para outras pessoas. Você começa a agir e mostrar aquilo que Deus fez por você. E o Espírito Santo começa a trabalhar no coração e na mente das pessoas, para que aquelas pessoas criem, apareça ali o desejo de também experimentar isso. A minha pergunta para você nessa noite é: você quer ter um novo start nessa semana? Você quer saber o que Deus está fazendo por você? Primeiro, busque a Deus na sua palavra. Segundo, tenha momentos, e eu desafio você a ter uma vida de oração com Deus. E terceiro, haja naquilo que você está aprendendo, naquilo que Deus está te ensinando. Tome as decisões mais corretas possíveis. Eu quero orar com você agora. Você aceita? Podemos orar? Podemos ter esse encontro especial com Deus para dar o start? Feche seus olhos. Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor nos chama para ter um encontro diário contigo. E que esse encontro diário, Senhor, possa acontecer na nossa vida. Que esse encontro diário, Senhor, possa se prolongar durante todo o nosso dia. E que esse encontro diário possa acontecer para toda a nossa vida. Até o dia em que olharemos para o céu e veremos o Senhor voltando nas nuvens dos céus, para então nos dar o start para a eternidade. Para então reconhecer tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, que nessa semana nós possamos entregar a nossa vida inteiramente a Ti. Que nessa semana o Senhor comece uma nova jornada, uma jornada de amadurecimento espiritual contigo. Oramos agradecidos porque temos a certeza que o Senhor nos acompanha e vai nos ajudar. Oramos em Teu santo nome, Jesus, o nosso Salvador. Amém. Uma boa noite para você, uma excelente semana. Que Deus abençoe você.